Sejam todos bem-vindos, está começando mais um Desenhando e hoje nós vamos estudar as técnicas de desenho do One Piece, ou mais precisamente do Eiichiro Oda. E como vocês podem ver aqui, provavelmente se vocês já leram o mangá, se vocês já assistiram o anime, vocês sabem que essa é uma das obras em que os personagens eles mais têm expressões faciais. Eles estão o tempo inteiro chorando, eles estão o tempo inteiro triste, eles estão o tempo inteiro correndo ou com raiva ou muito puto. Então, como que o Eiichiro Oda ele utiliza toda essa informação? Como que ele faz com que esses personagens eles tenham tantas expressões? É isso que nós vamos estudar hoje. Então, vamos lá. Como vocês podem ver aqui, eu desenhei o Luffy, mas, como eu disse antes, os personagens, as luzes e sombras do Eiichiro Oda, na verdade elas expressam o que o personagem ele está sentindo no momento. Então, como é que o Luffy está feliz? Se vocês verem no mangá, não vai ter muita sombra nele, simplesmente não vai ter muita sombra nele. No máximo vai ter aqui, uma sombrinha aqui de rachura. Nós vamos ter uma rachura aqui na parte do pescoço dele. Nós vamos ter uma luz e sombra de rachura, provavelmente não, com certeza, aqui na boca dele. E um pouquinho de rachura aqui no dente dele. E acabou, é simplesmente isso. A técnica que ele utiliza, não importa muito se, por exemplo, a luz ela tá vindo daqui, se tem uma luz vindo daqui, uma luz vindo daqui de baixo. Se o personagem estiver num lugar extremamente fechado, mas ele estiver feliz, você não vai ver nenhuma sombra nele. Você não vai ver nenhuma sombra nele mesmo. Então, por exemplo, vamos supor que nesse caso esteja vindo uma luz daqui de cima, criando uma sombra enorme aqui nesse personagem. Criando uma sombra nele por causa do chapéu. Então, por exemplo, em vez da gente simplesmente sair colocando aquelas rachuras no nosso personagem aqui, não é bem assim que o autor, o Eiichiro Oda, faz em One Piece. Ele tem meio que uma técnica própria. Então, por exemplo, as rachuras que vocês estão acostumados a ver nos mangás são aquelas rachuras simples, alongadas, de tracinhos, uns seguidos do outro, bem reto. Mas, no caso de One Piece, ele respeita muito a anatomia do personagem. Então, por exemplo, aqui, como ele está meio que olhando assim um pouco de cima e está um pouco de lado, como a cabeça do ser humano ela é meio arredondada, ela possui meio que esse formato cilíndrico aqui na frente, e eu já fiz um vídeo sobre isso, então dá uma olhada ali. O que acontece? Como que é a técnica que ele utiliza? Bom, na verdade ela é um pouco difícil de se fazer, eu confesso. Enquanto eu estudava eu achei ela meio um pouquinho difícil de fazer, mas ela é desse jeito aqui, É uma rachura, mas ela é mais ou menos desse jeito aqui. Em vez de ser uma rachura reta, ela é meio curvadinha, com uma quebra na ponta. Então ela meio que parece uma gaivota. Lembra dessa gaivotinha aqui, Então, por exemplo, assim, vamos supor que nós temos essa curvatura, e aqui na ponta nós vamos ter uma outra curvatura. Ou, uma outra coisa que ele faz é uma rachura curvada. É que eu meio que caguei aqui. É uma rachura curvada com uma quebra dessa forma. É meio que como se ela se soltasse. E por que ela faz isso? Por que ela se solta? Na verdade, o segredo disso é bem simples. Vamos supor aqui que o Luffy ele esteja um pouquinho puto. Vamos desenhar aqui uma dobrinha de pele nele. Então, o que acontece nesse caso? Se o Luffy aqui está um pouco puto, significa que a pele dele está dobrada, significa que a pele dele deu uma saltada. Então, essa curvatura da rachura do Eiichiro Oda, ela vai seguir exatamente a curvatura da pele do personagem. Então, vocês podem ver isso depois, eu vou fazer um speed painting, vocês vão ver em vários exemplos esse tipo de curvatura na pele, seja ela contraída ou não. Então, por exemplo, aqui, vamos supor que tem uma luz vindo aqui de cima, de novo, criando aquela sombra no nosso personagem aqui. Então, respeitando a anatomia do personagem, a gente começa fazendo aqui no meio dos cabelos dele
uma sombra um pouco mais forte. Mais ou menos desse jeito. E quando a gente vai chegando aqui embaixo, a luz ela vai ficando mais fraca, não vai? Então, em vez da gente fazer uma sombra, uma curvatura aqui nessas rachuras bem longas, o Eiichiro Oda, na verdade, ele faz exatamente isso aqui, ó. Ele puxa as rachuras dele e quando chega aqui mais ou menos na região da sobrancelha, ele dá aquela quebradinha. Então elas vão ficando mais ou menos dessa forma aqui, ó. Viram só como dá já uma expressão de One Piece ali? Se vocês já leram, se vocês estão acostumados a ler, vocês vão notar que no rosto dos personagens tem bastante esse tipo de... Então, se vocês já leem One Piece, vocês vão ver que tem bastante desse tipo de expressão no rosto deles. Então aqui, ó, nesse caso, como que ficaria na região do olho? Como o olho ele é um pouco aprofundado, né? O olho ele sempre tem uma sombra, ele fica meio assim, tipo, para dentro do crânio. Então, normalmente nessa área, sempre vamos ter um pouquinho de sombra. E ela fica mais ou menos dessa maneira aqui mesmo. Então, ó, a gente pode ir utilizando da técnica que eu já citei para vocês. Veja como fica legal. E basicamente seria isso. Como o chapéu dele cria uma sombra nessa região do rosto, ficaria basicamente dessa maneira. Nós podemos colocar aqui um pouco de sombra também no nariz dele. E como que ele faz a sombra no nariz? Ele faz pequenas rachuras dessa forma aqui, ó. Deem uma olhada. Você, ó, vai fazendo umas rachuras meio arredondadas. Aí quando vai chegando na ponta, ó, vocês colocam bastante. Provavelmente vocês já estão acostumados a ver isso em vários desenhos do One Piece. Uma outra coisa muito legal que eu acho do autor é que ele respeita muito essas dobras do rosto do personagem. Então, por mais que aqui a gente não tenha o beiço do Luffy, que seria aquele beição assim, né? Ele respeitaria se tivesse uma sombra aqui. Então, por exemplo, vamos colocar uma sombra aqui na boca dele. Ficaria mais ou menos dessa forma aqui, ó. Aí ele colocaria por cima aqui aquele traçado. Aí parece que ele tem um bigode de charreteiro, de cobrador de ônibus. Mais ou menos isso. Então, basicamente é isso, galera. É isso que o Eiichiro Oda faz em seus desenhos. Então agora eu vou deixar o Speed Painting com vocês. Vocês vão ver na verdade vocês vão ver 9 exemplos que eu fiz, que eu peguei e retirei toda a sombra do personagem e reapliquei para mostrar para vocês. Então, se vocês gostaram, por favor, curtam esse vídeo, se inscrevam no meu canal, não se esqueçam de tocar no sininho para receber minhas notificações e até mais!